É o melhor primeiro turno da história dos pontos corridos, né? É uma torcida que abraçou o time. Embora boa parte dos times do campeonato ainda não tenha os 19 jogos, o Botafogo já fechou. É o melhor primeiro turno da história dos pontos corridos, né? É isso, igualou a tua campanha, né, do Corinthians. No sábado, vamos lembrar, o Botafogo venceu o Internacional, fez 3-1, encerrou o primeiro turno como campeão simbólico e de quebra garantiu aí esse recorde de melhor primeiro turno da história dos pontos corridos. A gente separou aqui, estatisticamente, as 5 melhores campanhas em primeiro turno do Campeonato Brasileiro, pontos corridos. O Botafogo agora tem 47 pontos com 15 vitórias, né, uma mais do que o Corinthians lá em 2017. E aqui na sequência o Cruzeiro em 2014, Atlético Mineiro 2012 e o Flamengo em 2019 com 42 pontos, 13 vitórias. Tá aí, ó. Quem diria, Botafogo líderzão, cada vez mais líder, 14 pontos de diferença tem pro vice-líder nesse momento. Eu tava vendo aqui, acho que desses que fizeram essa campanha maravilhosa no primeiro turno, só o Galo em 2012 não foi campeão. Em 2012 foi o Fluminense o campeão brasileiro, né? De resto, todo mundo que disparou no primeiro turno ganhou o campeonato. Tem essa regra também, né? Quem vence o primeiro turno costuma ser campeão do brasileiro. Vamos ver, né? Tem mais 19 rodadas ainda pela frente. Vitória do Botafogo jogando em casa, 3-1. E foi de virada, a gente já vai mostrando os melhores momentos enquanto a gente vai falando sobre essa partida. Breiler Pires, é aquela coisa, pode ter assustado o torcedor, mas o segundo tempo o Botafogo voltou tão bem, mas tão bem que parecia que era questão de tempo e os torcedores já estavam sabendo disso. É isso, Marcela, mas o primeiro tempo não foi ruim. O Botafogo criou oportunidades, finalizou 7 vezes no gol do Rocher, que foi bem, fez grandes intervenções o goleiro do Inter. E o Inter, nas escapadas em velocidade, principalmente com o Valência, que a gente vê arriscando de longe, assustava, acaba chegando num vacilo defensivo do Botafogo e principalmente do Lucas Perry. Essa é uma bola completamente defensável. Ele solta, acaba batendo roupa, fica ali perdido com o tempo da bola. O Maurício aproveita para abrir o placar, mas ainda assim o Botafogo não sentiu emocionalmente o gol. O Botafogo continuou em cima, martelando, criando oportunidades. E esse seria um lance, por exemplo, que abalaria um time de meio de tabela para baixo. Sim. Porque ali o goleiro sente, um cara que é líder do time. E a torcida do Botafogo fez um grande gesto também, que foi aplaudir o Lucas Perry na saída de campo. Isso daí dá muita confiança, né, Marcelo? Mas vou falar, né? É o Lucas Perry também. O que ele tem de crédito nesse time do Botafogo é uma coisa absurda. 40 mil torcedores no Newton Santos e o Botafogo hoje, então, com a melhor campanha da história nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Um dia de festa para o Botafogo, porque além dessa campanha histórica, hoje era o aniversário, 119 anos, uma festa bonita da torcida, com mosaico, lembrando o título da Taça Brasil de 68, o Campeonato Brasileiro de 95, e agora a grande possibilidade que o Botafogo tem de, confirmando essa campanha no segundo turno, adicionar mais uma grande conquista à sua história. E no segundo tempo, muito mérito do Bruno Lage. Bruno Lage foi muito perspicaz ao perceber o que faltava ao Botafogo, que era essa velocidade pelos lados, e ao mexer, colocar o Luiz Henrique e o Janderson na referência, ele volta o Eduardo para a criação e pelos lados ele desloca o Vitor Sá para o lado direito e o Luiz Henrique pela ponta esquerda, e assim sai o gol. O Luiz Henrique fazendo a jogada em velocidade, Vitor Sá na diagonal entrando dentro da área para finalizar. Então o dedo do treinador hoje foi fundamental para que o Botafogo conseguisse a virada. Ele foi inteligente nessa leitura e o Botafogo, com esse jogo rápido, vertical pelos lados, retomando muito da característica implementada pelo Luiz Castro, chegou à virada. O Janderson aí dividindo com o Nico, um gol até que é discutível a autoria, mas para mim teve o último toque do Nico Hernandes. Para mim também foi gol contra. Vira o jogo para o Botafogo, merecidamente. O Botafogo foi melhor, para mim, até mesmo nos dois tempos. O Botafogo no primeiro, por mais que não tenha encaixado tão bem como no segundo, já fazia por merecer pela quantidade de oportunidades que criou, tinha mais posse de bola. Então, um time fazer 100% de aproveitamento no seu estádio, no Newton Santos, no Tapetinho,
10 jogos e 10 vitórias é algo muito impressionante realmente. que mostra a força de campeão desse Botafogo. Pois é, e aí o terceiro gol do Luiz Henrique, ele que entra no segundo tempo, como você estava falando, as mudanças do Bruno Lage realmente dão certo. E aí tem um gol do Internacional, mas esse gol estava impedido, tá? Foi 3-1 mesmo, e aí tá as linhas do VAR marcada. E a confirmação de que o gol não valeu, estava impedido. 3-1 é o placar final. Um Botafogo com pinta de campeão, um Botafogo que começa perdendo com o gol do Maurício e em nenhum momento é um Botafogo que fica nervoso. Agora, o que mais me impressiona é que entra treinador, sai o Luiz Castro, entra o Caçapa, entra o Bruno Lage e os jogadores, eles sabem exatamente o que eles precisam fazer dentro de campo. A impressão que eu estou tendo agora é que se por acaso sai o Bruno Lage, fica mais ninguém lá, eles conseguem se organizar sozinhos. Não, tem muito disso. É um grupo muito comprometido, é um grupo que criou casca, de fato, de vencedor, de jogadores experientes, com muita vontade, mas hoje o papel do treinador foi determinante. O Bruno Lage teve essa leitura. Para mim, ele não errou na escalação. O Eduardo já fez essa função de referência outras vezes. É um jogador que tem capacidade de segurar a bola. Até teve chances de marcar. Não fosse o Rocher com boas intervenções, o Eduardo poderia ter feito o papel do Tiquinho. Mas no segundo tempo, sabendo que o Botafogo precisava de mais velocidade pelo lado, o Bruno Lage foi muito bem. Então hoje é um jogo de afirmação também para o treinador. O Bruno Lage ganha muita moral depois dessa vitória do Botafogo, uma vitória com grande expectativa, o Nilton Santos, fazer também uma referência à torcida do Botafogo. Sim. O que a torcida do Botafogo também tem feito nesse campeonato explica muito o desempenho de 100% de aproveitamento como mandante. É uma torcida que abraçou o time, que comprou a causa e nem nos piores momentos, nem o Botafogo saindo atrás pela primeira vez, jogando pelo brasileiro no Nilton Santos, o torcedor esboçou vaia, silenciou, pelo contrário, o tempo inteiro empurrando e aplaudindo um jogador que falhou, o Lucas Perry. Para mim, esse momento é emblemático da relação da torcida com o time. O torcedor aplaude o Lucas Perry, ele volta com confiança, se recupera no segundo tempo, o time do Botafogo ganha força para virar. Então, é de se ressaltar essa sinergia criada entre time, torcida e agora entre o Bruno Lage, o treinador aos poucos dando a sua cara, e hoje ele pode dizer sim que foi protagonista dessa grande virada do Botafogo no Nilton Santos. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Roberta Barroso, ela está no Nilton Santos e aí a gente vai trazer todos os detalhes de quem esteve por lá. Eu vou querer também saber se o Botafogo sentiu muita falta do Tiquinho hoje, tá, Breile? A gente mostra então, posse de bola do Botafogo do Inter, muito parecido, né, 51,49%. Chutes no alvo do Botafogo 17-9, do Internacional 9-4, olha a diferença. Grandes chances, 7 para o Inter, 3. Ações na área rival, 28 do Botafogo, 16 do Inter. Passes certos, 400 do Botafogo, 387 do Internacional. E escanteio, 7-3. E a gente vê aí que o Botafogo foi superior ao Internacional em todos esses quesitos. É um Internacional que começa realmente com o gol e ainda muito cedo na partida. Então, também se explica que é um Inter que, olha, se a gente conseguir um empate aqui, tá tudo certo. A gente começou vencendo, se a gente levar um gol, apenas um gol, a gente sai feliz aqui do Nilton Santos. Mas, meu amigo, até empatar no Nilton Santos está muito difícil para o adversário. E o Inter faz um bom primeiro tempo, sai à frente, mas teve a dificuldade de manter o ritmo no segundo tempo. Um defeito do time na temporada é que o Kudê conseguiu corrigir no jogo contra o River Plate na classificação da Libertadores. Só que agora, o Inter desgastado e contra um Botafogo que sabe jogar muito bem em alta intensidade aos 90 minutos, ficou muito difícil de correr atrás porque já tinha se desgastado no primeiro tempo. O Inter fez um primeiro tempo de muita resistência, o Rocher aparecendo bem. Então, é mérito também do Botafogo ter conseguido desgastar o adversário e no segundo tempo, com jogadores mais frescos, descansados e jogadores de velocidade, jogadores de imposição física como o Janderson, como o Luiz Henrique, Vitor Sá pelo lado, o Botafogo chega a essa vitória com muita autoridade. E vamos também jogar luz sobre esses números impressionantes do Botafogo. 47 pontos, igualando a campanha do Corinthians em 2017, até superando por uma vitória a mais. Igualando em número de pontos, né? Porque tem uma vitória a mais, então é a melhor campanha. É a melhor campanha da história dos pontos corridos com 20 clubes. Então, algo já histórico por si só, mas melhor ataque, melhor defesa, o artilheiro do campeonato, que é o Tiquinho,
Um time que não dá sopa para o azar, abrindo agora 16 pontos para os segundos colocados. Então, é um primeiro turno irretocável do Botafogo. Não tem o que questionar. Perdeu o seu treinador, conseguiu buscar um auxiliar muito competente como o Caçapa, que fez uma transição, e o Bruno Lage assume agora e mesmo também, aos poucos, tentando dar a cara dele, já consegue conquistar a confiança do torcedor, mostrar que não está desfigurando o trabalho ou a identidade deixada pelo Luiz Castro. Verdade. Então, é muito importante também para o Bruno Lage essa vitória e encerrar esse primeiro turno como o vencedor, como a melhor campanha da história, porque confirma que o Botafogo está no caminho certo, está com cara de campeão e realmente incorporou. Hoje...